Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Sejam todos bem-vindos ao Zoom literário. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Carmen Teresa Elias. A Carmen, ela é carioca, ela é formada em letras e é autora do livro Até Onde o Tocantins Me Tocar. Saiu pelo selo editorial Escortece. É um livro bem fresquinho, acabou de sair pelo selo Escortece. E os livros vocês encontram à venda no site das livrarias Escortece, Amazon, Magalu e Estante Virtual. Oi, Carmen, tudo bem com você? Olá, como é que tá, Cristiane? Tudo bom? Obrigada pelo convite, obrigada por termos essa chance desse bate-papo hoje aqui, né? É um prazer muito grande estar com vocês e ter o meu livro editado aí pelo grupo. Fico muito feliz. Que bacana, Carmen. Você começou. É a segunda vez que eu edito pelo grupo. Da primeira vez eu fiz um livro de contos, que é o meu xodó, meu livro de contos é o meu xodó, Perdidos Atávicos, né? Pela temática, que são aquelas temáticas sociais. Eu gosto muito de trabalhar com os esquecidos da sociedade. E dessa vez eu trouxe um livro muito leve, um conteúdo assim muito leve, muito solto, que é o Tocantins, Até Onde o Tocantins Me Tocar, que eu ia chamar, na época que eu comecei a escrever o livro, eu ia chamar de um hino em louvor ao amor em tempos de ira. Aí depois eu falei, não, eu vou falar mesmo do Tocantins, que é o coração do Brasil. Se você for pegar o mapa e você mais ou menos for visualizar comparando com o corpo humano, fica mais ou menos ali no coração mesmo, né? Eu falei, então é isso, é até onde esse amor nos toca, né? E aí eu abordo o amor de tudo quanto é jeito. Que bacana. Ô, Carmen, fala para mim, conta aqui para gente, né, como que foi escrever o livro, né? Até onde o Tocantins me tocar. Pelo que eu estava vendo, o livro ele fala um pouco da viagem que você fez, né, lá para Tocantins. Você traz um pouco dessa história, dessa viagem, você narra, né, em muitas partes do livro, como foi essa viagem. Foi a primeira viagem que você fez para lá ou você já foi várias vezes até o Tocantins? Então, pelo jeito você andou viajando um pouquinho comigo também, né? Pelo livro. Não, foi a primeira vez que eu fui. Me surpreendeu muito, me impactou. Eu gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa que viaja, eu vivo para viajar, eu costumo dizer isso. É a minha maneira de apreender um pouco o mundo, né? E me surpreendeu demais. E a viagem ali é uma viagem de muitas e muitas e muitas e muitas horas de estrada de barro, daquelas estradas assim que é buraco atrás de buraco mesmo, as estradas são dificílimas, e você passa 8, 9 horas dentro de um jipe, né, aguentando tudo aquilo, numa paisagem que, a princípio, você pode achar que é cansativa, porque é a paisagem do Cerrado, é uma viagem que não tem muita alteração. Mas aí, no segundo dia, eu comecei a olhar um pouco mais, olhar os detalhes, olhar cada pedacinho de chão, porque cada pedacinho de chão, cada grãozinho de poeira mesmo, é uma história de universo diferente que está ali. E eu comecei a escrever o livro. O livro foi praticamente escrito durante a viagem, durante essas horas de viagem. É um livro muito espontâneo. Eu acho que a maior característica desse livro é que ele é espontâneo. Eu tinha um bloquinho de viagem, aí eu ia fazendo as anotações ali naquele meio daquele pula-pula, com uma letra que depois eu cheguei em casa, eu tinha que decifrar a minha própria letra, e ali foi surgindo. Foi muito interessante, sabe? E aí eu quis compartilhar essa viagem, que é uma viagem geográfica, é uma viagem histórica, porque depois eu comecei a pesquisar também um pouco sobre a história do local, a natureza e as pessoas que eu ia encontrando, que para mim era novidade, e a minha viagem interna, Cristiane, foi uma viagem que, no final de tudo, eu entendi, é uma viagem de autoconhecimento, porque eu fui voltando toda a minha bagagem,
as minhas memórias de criança, a minha bagagem de estudo na minha formação acadêmica. Eu fui trazendo um pouquinho tudo e, para mim, ficou essa sensação de ter sido uma grande viagem e uma viagem espontânea em que eu consegui colocar muita coisa, sabe? Ali junto, consegui reunir, consegui agregar muitas Certo. histórias. Então, quando você foi para o Tocantins, você não tinha a ideia de, pelo que você estava contando para a gente, não tinha essa ideia de eu estou indo e eu vou escrever um livro. Isso surgiu ali, durante a viagem mesmo, né? É a primeira vez que acontece isso com você, porque até onde o Tocantins me tocaram, não é o seu primeiro livro, né? Não, é o meu 10º livro. Publicado já é o número 10, número bacana, né? Número redondinho ali. Surgiu ali. Eu fui viajar, querendo mesmo viajar, depois desses anos de pandemia, e querendo ir para um local de natureza, que eu gosto muito. E aí veio um convite para fazer essa viagem, eu topei na hora, eu não pensei duas vezes, foi muito interessante, foi tudo assim, muito, muito espontâneo. E veio a ideia ali no segundo dia da viagem, quando eu comecei a rabiscar. Acontece muito comigo, Cristiane, de às vezes estar caminhando, eu sou uma pessoa que caminho muito, ou às vezes quando eu pego uma estrada, acontece muito de esse movimento, eu chamo de movimento da inércia. Você está dentro de um ônibus, dentro de um carro, dentro de um metrô, você está parada e ao mesmo tempo você está em movimento. Então, essas situações geralmente é a hora em que a minha mente vai muito em ação. Aí a mente começa muito a observar o que tem em volta, e muitas histórias, às vezes, muitos poemas, muita coisa que eu escreve nessa situação, de eu estar caminhando ou de eu estar em inércia do movimento dentro de algum veículo. É como surgem, vamos dizer assim, como brotam algumas ideias, às vezes. Certo. E, Carmen, você contou aqui para gente, né, que o livro, então, ele tem essa narrativa, né, da viagem, né, que você fez lá para o Tocantins e que acabou levando você também para essa viagem interior, né, para esse voltar para si mesma, né? E fala, né, desse contato todo que você teve ali com a natureza, né? Você acredita que a natureza em si, né, esse contato, essa aproximação que você teve ali, facilitou esse mergulho que você deu em si mesmo, essa viagem interior? Ah, muito legal essa sua pergunta. Eu acho que tem tudo a ver, Cristiane. Tem um capítulo que eu gosto demais, que ele é chamado Até Onde o Tocantins Me Abraçar, que é simplesmente uma conversa das árvores comigo. A gente estava passando por aquela sucessão de árvores ali do cerrado e, de repente, eu reparei aqueles galhos. As árvores são miúdas, são secas, mas os galhos tentam se aproximar, tentam se tocar. E aí eu comecei a pensar nas raízes por baixo, como as raízes, a gente nunca pensa nisso, mas as raízes por baixo, elas também se tocam. A gente pensa muito na árvore, né, nessa vertical da imagem da árvore, mas a árvore, na verdade, ela busca um fechamento em cima e ela tem esse fechamento também embaixo nas raízes. E ali foi assim, aquela natureza que eu vi ali naquela hora, que de certa maneira começou a conversar comigo e eu com ela, né? E eu tenho vários capítulos, eu tenho um capítulo em que as dunas, o deserto, as areias conversam comigo. É um capítulo que eu gosto muito também, porque a areia indaga, né? Por exemplo, por que cada ser humano tem um nome e os grãos de areia não têm nome? Que ele, deserto, dá nome a cada grão, do mesmo modo que nós humanos damos um nome a cada um de nós, porque somos todos únicos, né? Então, a natureza ali é fundamental. E as águas? Cristiane, como eu gosto de água. A água assim, eu acho a água o elemento mais incrível que tem, por essa capacidade de se adaptar, de se mover, né? De atravessar obstáculos. Você bota a pedra ali no meio do rio, ela vai, ela contorna, ela se separa, contorna a pedra, se junta de novo e segue. Então não tem pedra no caminho para a água, entendeu? A água, para mim, é isso. É um fluir, é uma energia. E lá é limpíssimo,
é a cor de verde mais claro, mais assim, translúcido, transparente que eu já tive a oportunidade de ver. Fiquei mesmo assim, em estado de epifania, quase, epifania da natureza. Olha que bacana isso, hein? Tá vendo? É um convite, né? Um convite para a gente, né? Eu, por exemplo, não conheço Tocantins, né? Então fica aí esse convite, além de ler o livro, né? Que a leitura em si acaba trazendo essa aproximação, né? Com esse estado que a gente, muitas vezes a gente, né? Fica assim tão longe, né? Agora, me fala uma coisa. Você falou então que tinha percursos da viagem, né, onde você ficava lá 9 horas, muito tempo para chegar em alguns lugares, né? E aí você rascunhava algumas coisas, você, né, tinha lá com você alguma coisa para você estar sempre fazendo algumas anotações. Mas em que momento que você se deu conta de que estava, de repente, surgindo ali um livro? Foi ainda durante a viagem ou foi depois? Foi durante a viagem, porque a cada dia ia somando muita coisa no que eu estava vendo, no que eu estava sentindo. Eu fui viajar no momento em que eu estava muito feliz, fim de pandemia, poder sair de novo, né? Eu estava num momento de muita felicidade, eu acho que isso é um fator muito importante. É um momento em que eu queria passar felicidade para os outros na leitura, e à medida que aquele conteúdo escrito foi crescendo, eu acho que 2 dias eu comecei a rascunhar. Eu acho que pelo quarto dia eu falei: isso aqui vai virar um livro. Tem muita coisa aqui anotada que tem conteúdo para virar um livro. Certo. E, ô, Carmen, você tem um estilo de escrita que mescla dados geológicos, né, históricos e muita construção metafórica, né? Conta aqui pra gente como é que você compõe tudo isso, né? Ah, legal, gostei. O que acontece? Vou te explicar, Cristiane. Eu acho assim que um autor ele tem que ter as suas ideias próprias. E se você parar para pensar, muitos escritores fazem livros num estilo. Né? Você tem o romance, você tem a poesia. Dentro da poesia, você tem quem faz quadra, quem faz haikai, quem faz soneto. Você tem contos, como eu fiz o meu livro de contos. Mas eu gosto de mesclar gêneros literários, gêneros textuais. Eu acho que tem condição da gente trabalhar um pouquinho em prosa, um pouquinho em poesia, em prosa poética, que tem uma coisa muito interessante. O início do conceito de poesia, né, que vem lá de Aristóteles, era prosa poética. Na época se fazia prosa poética. Depois é que se foi separando cada vez mais em gêneros distintos. E eu tenho uma bagagem de estudo. Eu sou professor, eu fui docente de letras, né? Eu sou pós-graduada em letras. Eu pesquiso, até hoje continuo pesquisando em literatura comparada, então eu tenho muito contato com textos, e isso vai aflorando naturalmente. Então eu gosto de pegar toda essa bagagem, né? Toda essa bagagem aí que a gente tem, e mesclar. Por exemplo, um outro ponto que eu vou citar para você. A literatura brasileira precisa muito marcar o seu espaço dentro da literatura mundial. A literatura brasileira ainda é uma literatura que vive à margem, vamos assim dizer, da literatura mundial. Nós não temos um prêmio Nobel, nós não temos um nome, né, circulando mesmo, como os grandes nomes da literatura universal. Tá? E nós temos que firmar a nossa nacionalidade. É muito importante. Mas a nacionalidade brasileira é uma personalidade mista. Não tem como eu focar só a literatura de raiz africana, ou só a literatura de raiz indígena, ou só a literatura de raiz europeia. Nós somos a confluência disso. Eu sei que hoje em dia está se valorizando demais a literatura indígena e a literatura de raiz africana, porque durante muitos séculos ela ficou excluída. Mas não adianta trabalhar só um grupo. Eu acho que é necessário dar voz
dar o devido espaço a esses grupos, mas a gente vai ter uma literatura brasileira quando a gente, com todas as bagagens, com a mesma importância, com o mesmo valor. Tá? Então, por isso que eu trago personagens. As pessoas às vezes me questionam o que Cervantes está fazendo no meio do seu livro, o que o Rei Arthur está fazendo. Primeiro, são bagagens que chegaram ao Brasil, e segundo, é uma maneira de eu levar o Tocantins também para o mundo. É uma maneira de eu compartilhar aquele espaço que ainda é inóspito, ainda é inexplorado, e dar a ele um local dentro do mundo, entendeu? Então, eu faço isso meio que de propósito mesmo. Eu sei que eu estou meio na contramão aí do que as regras, vamos assim dizer, determinam, mas é como eu vejo a etapa a ser feita. Certo. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho para o leitor, né? Porque só para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando. Então, o livro tem os textos, né? Que você foi escrevendo ali ao longo, né, da viagem. E tem poesias também, né? Você mescla ali o texto corrido, né? E tem ali algumas poesias que você foi escrevendo. Essas poesias, elas se refere especificamente àquele lugar que você estava visitando naquele dia, ou surge exatamente naquele lugar ou não? No final de dia, quando você já está ali descansando, ou é uma junção de tudo isso? Eu acho que assim, algumas são ali do local, algumas são inspiradas no local. Aliás, tem uma coisa um capítulo que eu gostei muito, que eu encontrei num restaurante que nós fomos. Os restaurantes lá são restaurantes de comunidades quilombolas, né? Extremamente simples, e de a gente sentar em tábua de madeira, mas extremamente acolhedores. Como são acolhedores? E nesse local tinha um repentista, um senhor que não aprendeu a escrever, e ele simplesmente faz poesia, poesia falada. E ele começou a recitar, recitar, recitar. Eu pedi autorização para gravar, né, a história dele, depois pedi autorização para colocar no livro. Ele ficou super feliz. Então, e aí nesse mesmo local tinha a moça que fazia sorvete com aquelas frutas que a gente só encontra ali na região. E aí, comendo a sobremesa, eu tenho alguns poemas que saíram quase que ali na hora, falando do sorvete, do sorvete que está derretendo ali naquele calor. Algumas são bem dali. E outras são atemporais. Outras são de estado de espírito, outras são de lembranças. Um pouquinho de tudo, um pouquinho Certo. de tudo isso. E na prosa é muito interessante também, porque na prosa eu criei lendas. Eu tenho 2 locais em que eu criei lendas. Uma delas é um canyon, é o chamado Canyon Sussuapara. E aí eu comecei trabalhando o título, Sussua, Sussua. Aí você sua, porque você sua muito, você transpira muito, e aí eu comecei, algo que se sua, você vai suando, e uma hora para porque você mergulha naquela cachoeirinha que está lá no final com a água geladinha. E aí eu fui começando a criar uma lenda. Eu criei uma lenda, um personagem místico, uma capa preta, uma pessoa que chega com uma capa preta, e eu fico ali meio que hipnotizada por aquele personagem depois foge, e eu só vejo um animal fugindo. E aí eu perguntei depois, olha que coisa interessante, essa ideia eu estava ali no local. Eu perguntei depois para um guia, o que é, por que se chama Sussuapara? Aí ele falou, Sussuapara é o nome de um cervo que é muito comum aqui na região, é um tipo de cervo que é aqui nativo daqui da região e que é muito comum ali dentro daquele canyon. Eu falei, pronto, é o personagem que eu vi, que eu imaginei nessa lenda, e aí eu criei essa lenda. Então, a gente tem lenda, a gente tem crônica, a gente tem fato histórico, a gente tem descrição geográfica, tem um pouquinho aí de tudo. E tem um pouco de mitologia também, não é? Tem. A literatura sempre trabalha com mitologia, né? E se você for pensar bem em romances, em grandes obras, você vai sempre remeter um pouquinho a mitologia. Eu diria para você que é a raiz do inconsciente humano.
Tanto que a mitologia vem daquelas lendas, daquelas histórias mais antigas da humanidade para explicar a criação do universo, a criação do mundo e a criação do ser humano, né? Então, você trabalhar com mitologia é você trabalhar com a raiz mesmo do pensamento humano. E eu sempre gosto de ou criar algum mito ou usar algum que já tenha. Eu cito também mitos históricos, né? Tem aquele. Eu vou lá para a época medieval, às vezes, e conto pensamentos de como as pessoas tinham medo de certos personagens que achavam que eram sobrenaturais na época medieval. Enfim, é um grande percurso aí, um pouquinho pelo ser humano como um todo, né? Que legal. E assim, é interessante porque acho que é interessante dizer, né, para o leitor, né, que toda essa dinâmica, toda essa alegria, né, que a Carmen vem trazendo, né, quando ela fala do livro, tá tudo aqui no livro mesmo, né? Porque a gente está falando dos textos, das poesias, e ela não se contentou só com isso, ela ainda colocou as fotos, né? Tem algumas fotos aqui da viagem, né? De algumas partes, né? Não sei, dá para verificar direitinho aí, Carmen, né? Então tem assim, ao Isso longo aí é do o capim livro. dourado. É o capim dourado que as mulheres quilombolas fazem trabalhos, né, com o capim dourado. Inclusive, a gente encontra no Rio, em São Paulo, por preços altíssimos, mas é esse capim mesmo que dá ali, que quando seca vai desfiando, e elas tecem, fazem mandalas, bijuterias, fazem coisas lindíssimas, lindíssimas. Certo. Ou seja, não tem monotonia, né? Como não teve na viagem, né? Que a gente vai imaginando, né? Que uma viagem lá para o Tocantins é monotonia zero. No livro também as pessoas não vão encontrar isso, né? Vai ter sempre um salto de uma coisa para outra, né? Os textos em si já são textos curtos também, né? Não tem aquela coisa assim extensa para amarrar muito tempo o leitor ali, né? Fala um pouquinho dessa Você construção. abordou um ponto muito importante, porque hoje em dia, todo mundo tem pouco tempo de leitura. Né? Eu, pelo menos, quando pego um livro para ler, eu gosto de capítulos curtos. Se eu tenho tempo, eu leio um capítulo, dois, três. Se eu não tenho, eu leio um e eu posso recomeçar depois, na hora que eu estou livre, disponível de novo. Eu acho que isso é um dado que os escritores atualmente têm que considerar, né? A disponibilidade do leitor. Então, eu gosto mesmo dessas etapas assim menores. Ah, Bem bacana, observado. bacana. Ô, Carmen, eu queria que você, então, eu sei que você separou aí para gente, né, uma coisa para ler, né, até para as pessoas entenderem melhor aí sobre o seu trabalho, né? Eu queria que você lesse, então, aqui para gente. Tá, eu vou ler o Zagaia. O Zagaia, esse texto eu escrevi. A gente tem um local que a gente atravessa, que é chamado Rio do Sono. E tem o Rio do Soninho, um afluente do outro, que são afluentes do Rio Tocantins. Né? Então, eu vou ler o Zagaia, que eu acho que resume um pouco, tá? esse conceito. Um rio é uma pele profunda, um silêncio que transcorre como caça e fere, como sono a garganta. A palavra se afoga em flechas das águas e o rio não diz nada. Ele só acaricia todo o corpo do poema morto e entorpece a viagem. O meu rio me adormece cedo, faz segredos de meu coração cerrado, me navega sem nome, na tatuagem de água que some na paisagem. Se eu não o amasse tanto, eu despertaria desse sonho. E com ele nos amaríamos nos leitos sagrados tocados de barro. Nossa, que lindo, parabéns. É sempre uma delícia ouvir você declamando, né? Meu, Obrigada. parabéns. Eu tento trazer um pouco da emoção. Eu tento trabalhar muito Sim, com sentimento. Eu acho que a literatura precisa de muito sentimento. E de metáforas. Tem muita metáfora, né? A gente tem que ir
e decodificando um pouquinho essas metáforas. Eu gosto assim dessa linguagem subjetiva mesmo. Às vezes tem aquela hora que a pessoa diz: Carmen, é lindo, mas eu não entendi nada. Eu falo: isso mesmo, é para não entender, porque você está penetrando no meu universo, né? E se você conhecer o meu universo inteiro, não vai ter o que você acha de interessante. Olha só, tá vendo? Muito bom isso. Carmen, tá uma delícia a conversa aqui com você, Uhum. mas a gente chegou já no finalzinho, né? E antes de encerrar, eu queria que você deixasse, as suas considerações finais. Eu só posso, nesse momento, agradecer muito a você por essa atenção, por esse carinho que vocês todos têm com as obras que nós levamos para vocês fazerem. Eu estou muito feliz com essa obra, espero poder continuar com esse trabalho bacana, né, que vocês vêm fazendo, ajudando a gente a divulgar a obra. É um trabalho de equipe, é algo que eu valorizo muito. Eu já passei por muitas editoras, eu já tive vários problemas, né, eu já tive pontos positivos e pontos negativos, e com vocês eu não tenho um senão, né, nada para dizer que não deu certo. Foi tudo, é sempre tudo maravilhoso, é um caminho que me deixa muito feliz, porque depois de 10 livros a gente já tem um pouco de experiência também do que do que está passando no outro lado, que é a área de vocês aí na área editorial. Tá? Eu só tenho agradecimentos a vocês. Que bacana, Carmen. Nós que agradecemos, agradecemos pela sua participação, né, pela sua alegria, né, por você estar trazendo um pouquinho de você e do seu trabalho aqui para a gente estar conhecendo, né? E lembrando aqui as pessoas, então, que quem se interessar pelo trabalho da Carmen, né, até onde o Tocantins me tocar, o livro está disponível lá no site das livrarias Escortece, da Amazon, Magalu e da Estante Virtual. Carmen, muitíssimo obrigada. Muito obrigada a você. Meu abração para você. Muito obrigada pelo carinho. Tchau e Até até mais. mais.